Partindo do pressuposto de que um cristão não pode perder a salvação, como explicar a apostasia? A Escritura diz que aqueles que são dos nossos, 1 João capítulo 2, a partir do verso 18 em diante, aqueles que são dos nossos permanecem conosco. E se alguém se afastar, é porque nunca foi dos nossos. O que a Bíblia ensina é que algumas pessoas se aproximam da igreja e começam a fazer parte do povo de Deus. E se acostumam com a vida da igreja, gostam das coisas da igreja, mas lá no seu coração elas não renderam a sua alma, a sua vida a Jesus Cristo. Jesus Cristo não se tornou o Senhor absoluto e o Senhor primeiro e único da sua vida. De forma que quando acontece alguma coisa que lhes desagrada, elas ficam desgostosas com Cristo e se afastam. Uma outra forma de olhar para essa questão é entendendo a parábola do semeador. A Bíblia diz que tem aquelas sementes que caíram à beira do caminho, aquelas que caíram entre espinhos, aquelas que caíram em terra cheia de pedras e a boa terra. É interessante que aquelas que caíram, as sementes que caíram na terra cheia de pedras e na terra cheia de espinhos, elas brotam. Elas chegam a germinar, mas elas não crescem porque a carne, os desejos pecaminosos do coração e as perseguições e as tristezas e as tribulações da vida sufocam a palavra. Então, algumas pessoas se alegram com a igreja e com a comunhão cristã enquanto isso lhes parece fazer bem. Mas quando aparecem concorrentes com a palavra, eles amam mais essas coisas do que a Deus. Ou quando aparecem obstáculos para a obediência à palavra, essas pessoas preferem buscar aquilo que é mais fácil do que enfrentar as dificuldades e ir além. De modo que, se alguém é salvo, ele enfrentará os obstáculos e os vencerá, conduzido e protegido e socorrido pela graça de Deus. Mas aqueles que não confiam em Deus, quando houverem obstáculos e quando houverem atrativos que os tentem separar de Cristo, eles amarão mais o mundo, eles terão medo de servir a Cristo. E então as tribulações e as oportunidades pecaminosas demonstrarão publicamente que essa pessoa, embora estivesse na igreja, embora estivesse junto com o povo de Deus, na verdade não fazia parte do povo de Deus. Agora precisamos tomar cuidado com uma coisa. Não somos nós, seres humanos ou membros da igreja, que decidimos ou que descobrimos quem é salvo e quem não é salvo. A Bíblia também fala do trigo e do joio e que os dois crescerão juntos até que Deus, por meio dos seus anjos, faça a colheita. Não cabe a mim tentar olhar para um cristão e dizer: você é joio, você é trigo. Ou olhar para uma irmã que frequenta a igreja e dizer: você é trigo, você é joio. A palavra de Deus não nos dá autonomia para fazermos isso. E algumas pessoas que estão na igreja, elas ainda não entregaram sua vida para Cristo. Pode ser que venham a fazê-lo. Então, o que Deus deseja e demanda da igreja é que ela seja testemunha fiel do Evangelho sempre. Algumas pessoas permanecerão na igreja e, como diz o apóstolo Paulo, aprenderão sempre, mas nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Mas outras pessoas, elas virão sendo rendidas a Cristo paulatinamente, vagarosamente, e Deus quer nos usar no nosso testemunho, no nosso carinho, na nossa paciência para ajudar essas pessoas a crescerem. Calvino diz que nós cristãos estamos num caminho. Alguns estão caminhando mais à frente na estrada, outros estão caminhando mais atrás. De modo que aqueles que estão caminhando mais à frente não podem abandonar os que estão caminhando mais atrás, mas eles, com paciência e com amor cristão, devem esperá-los e ajudá-los na sua caminhada. Não cabe a nós saber quem é e quem não é, quem foi ou quem será. Isso tudo pertence a Deus. O que Deus diz que nós devemos fazer é servir uns aos outros com amor e com santo temor, para que nós possamos ajudar uns aos outros e sermos instrumentos da graça de Deus para que aquele que está no nosso meio, mas ainda não entregou sua vida a Cristo, possa fazê-lo. E pelo nosso testemunho, aquele que está no nosso meio, mas vive uma vida de hipocrisia,
ou vive uma vida de fantasia religiosa, ele possa sair do meio cristão por causa das suas próprias escolhas pessoais. A nós cabe-nos testemunhar a Cristo sempre, servir as pessoas sempre, para que o Evangelho possa brilhar nas suas vidas.